Sejam bem-vindos mais um CV na Prática, nosso episódio aqui que está fazendo sucesso. O nosso objetivo sempre é trazer transformação no mercado imobiliário, trazer inovações e o principal, com foco na prática, né? E hoje aqui nós temos um prazer muito grande de convidá-lo e de chamá-lo, que é Marcos. Posso chamar de amigo, né? Que eu conheço há muitos anos aqui de uma construtora aqui sergipana, que é a Construtora Impacto, que tem mais de 30 anos no mercado, já entregou mais de 4.000 unidades ao longo desses anos. Mas eu não vou deixar para o meu amigo convidado Marcos falar um pouquinho dele, né? Então fiquem conectados, lembrem sempre de seguir, né, nosso Instagram, né, @construtor de vendas, seguir nosso podcast aí no Spotify, em outras redes, como também acompanhar todas as inovações no nosso site, cvcrm.com.br. E não deixe de dá uma clicadinha aqui no nosso sininho aqui no YouTube, tá? Então vamos pro nosso bate-papo aqui com o nosso amigo Marcos. Diga, Marcos, prazer muito grande, né, meu amigo? Tê-lo conosco aqui. Coisa boa estar aqui com você. Aqui, cara, contar um pouco da sua história. São muitos anos, né, já de relacionamento, São o quê? 10 anos, né? Tem mais, a gente começou conversando sobre o primeiro site da Impacto, terminei fazendo depois voltei para fazer aqui com vocês, que a qualidade realmente é muito superior a... Não o Fábio Severo, o Fábio Alfama, né? Então, mas antes até da história, nossa história, vamos dizer assim, eu quero saber a história da Impacto, a história do Marcos, a história da construção civil, e depois a gente vem pro aonde nós estamos aqui hoje. A Impacto, né, foi fundada por meu pai, tem 37 anos, a gente tem mais 5.000 unidades entregues, a gente trabalha desde o Casa Verde Amarela até já apartamentos aqui na Atalaia, com personalização, já em outro patamar de qualidade, preço. Então, ele tem um range de produtos bem amplo, sempre com foco na qualidade, no cliente, e sempre com o lado humano, né? Pensando na nossa equipe, no socioambiental. É uma empresa que preza muito pelos seus valores, né? Isso vem do fundador, né? Meu pai, ele é um empresário diferenciado, ele criou a empresa, sempre o óleo do... Ele é engenheiro e já foi desenvolvendo a construtora, ou foi surgindo? Né? Ele é engenheiro civil. Quando meu irmão tinha 2 anos de idade, ele falou, quando eu tinha 2 anos, meu irmão ia nascer, ele falou, ou eu largo o emprego agora para empreender, ou depois não consigo mais. Então ele era funcionário de alguma construtora? Isso, na cara e coragem, ele começou do zero mesmo. E começou fazendo as casinhas do Santa Lúcia, sempre com qualidade, sucesso, crescendo. E hoje temos mais de 5.000 unidades entregues. A tecnologia vem empresas do Brasil inteiro conhecer as obras da Impacto. E recentemente teve um evento que reforçou os valores da empresa. Então, ele separou em 4 pilares: cliente, equipe, socioambiental e governança. E através desses 4 pilares, formamos uma equipe para cada um desses pilares, só para cuidar de melhorias no nosso processo. Então está muito legal. A equipe socioambiental, nesse mês, esteve no asilo, para poder ver o que precisa ajudar. Mês que vem vai ajudar um professor de judô que trabalha com crianças carentes. E cada mês tem a função de encontrar alguém que precise para fazer uma ação. O grupo de equipe, né? A gente percebeu que as pessoas no escritório estavam um pouco sedentárias em termos de atividade física. Nós contratamos professores para dar suporte as pessoas lá dentro do escritório. Então a gente está com treinamento funcional 2 vezes na semana e acompanhamento nutricional também. Inclusive eu tenho um nutricionista hoje à tarde lá pela... mas você não precisa, né? Um remador desse, né? Mas daqui a pouco você fala do Marcos aí. Pela empresa. O governança para melhorar nossas práticas, para garantir confiabilidade, para garantir a qualidade dos processos e para o cliente. E o cliente só pensando e o grupo cliente só pensando em melhorias no atendimento ao cliente. Dele sair a personalização de plantas, e o cliente ele já recebe o apartamento do jeito que
que ele quer. Uma coisa que a gente percebia é que às vezes a gente fazia um empreendimento com todo carinho, todo cuidado, aí o cliente chegava e derrubava tudo que a gente fez para fazer novamente. Aí tá fazendo alguma coisa errada aqui no processo. E é interessante que o segmento de você é popular, a maioria é econômico, né? Depende. A gente tem os empreendimentos econômicos. Normalmente o cliente já compra no limite da viabilidade, então não viabilizaria ter um serviço. Esse cliente ele não derruba tudo para fazer de novo. Mas a gente tem produtos como Milano, Mirante do Mar, que já são empreendimentos médio para médio alto, padrão médio, que o cliente ele já quer uma personalização, ele já quer receber o apartamento como ele gostaria. Que ele quer. Então, se colocou um porcelanato lá, muito bom, mas ele queria um amadeirado. Ou ele queria um tipo laminado. Então, a gente já faz do jeito que o cliente gostaria de receber, inclusive com adaptações de planta, com opções de planta, cozinha americana, não americana aberto ou fechado, do jeito que ele quiser. Ele senta com o arquiteto para... Mas a distribuição lá, mais ou menos, da carteira nesses 30 anos, foi assim, 70% Casa Verde Amarela, 30% não? A gente começou com programas habitacionais populares do PAR. E enquanto fazia PAR, fazia condomínios de casas no Santa Lúcia. Fizeram uma sequência de condomínios de casas. Ao longo dos 30 anos, nós tivemos mais empreendimentos mais populares, mais que hoje é o Casa Verde Amarela, mas sempre tivemos também essa outra vertente. Não é, nem nunca foi uma... Mas dá para não equilibrada também. Sempre teve equilíbrio. Sempre. Momentos cíclicos. Enquanto a gente tava, por exemplo, tem o Guimarães Rosa, que é um condomínio aqui perto, né? Aqui perto porque eu tô aqui no CV, né? Que é na Atalaia aqui, né? E tem... Eu era estagiário na época, tô tentando, já um pouco perdido a data, mas tem perto de 20 anos de entrega e já era um produto mais médio, alto. Então, a gente vai misturando um pouco tipo, os produtos, não é monoproduto, mas sempre com muita qualidade, sempre com capricho, sempre com adequado, né, ao tipo de produto Isso é importante para quem está nos assistindo, né? Porque hoje você vê, né, Marcos? Acho que você acompanha. A gente tem todos os estados brasileiros, né? Mas nossa origem era Aracaju, nossa origem sergipana, e a gente não pode perder nunca essas origens. Por isso que o nosso podcast aqui é gravado aqui fisicamente aqui em Marcos, é de Sergipe, vamos dizer, né? A Impacto e é uma referência, e a gente vai trazer pessoas como referência. São mais de 4.000 unidades nesses 30 anos. É isso. Uma coisa que é legal é que eu sou formado em engenharia civil. Então, é o contrário da sua história. Se naturalmente foi seu pai ou não? Você que já vinha acompanhando seu pai nas obras. Eu sempre fui muito ligado em matemática. Minha mãe é professora de matemática. Foi minha professora na faculdade. E eu sempre tive muita facilidade. Eu nem descobri isso na primeira reunião nossa, mas vamos lá, continue. Depois eu dou. Eu sempre tive muita facilidade com números, com matemática. Lá em casa era o seguinte: eu chegava da escola, a minha mãe, olha isso, 7 em geografia, português 7,5, 6 em biologia, 10 em matemática, 9,5 em matemática. Ela, meu filho, vamos ver aqui o que você errou. Então, as outras notas estavam, digamos, bem mais baixas, mas ela, vamos ver o que você errou aqui em matemática, vamos. Valorizar o que é bom, né? Então, potencializar. O número de matemática, a matemática sempre foi muito presente. Então, ir para a área de exatas foi muito natural. A minha família é de engenheiros. A minha família materna, né, assim, é de engenheiro. Meu avô é engenheiro, fez o primeiro prédio da cidade. O edifício Atalaia, né? Ali a minha família toda, né? E quando eu me formei, já tinha um caminho que queria para a empresa, mas meu pai teve muita paciência, porque eu falei, antes de vir para a empresa, eu quero me preparar um pouco mais. Então eu fui para São Paulo. Mas você foi estudar ou foi trabalhar lá? Fui estudar e fiz o mestrado. Aí eu fiz o mestrado na USP. Em que?
em construção civil. Na verdade, eu fiz em gerenciamento de empresas de construção civil. Legal. Isso na Poli. E gerenciamento de empresas e empreendimentos de construção civil. Né? Então, é muito mais de mercado imobiliário, da parte da conta, né? Da engenharia econômica mesmo, do processo. Mas, mesmo morando em São Paulo, eu fazia o controle de custos e o planejamento financeiro da Impact pela internet, né? Então, em 2006, 2007, 2005, já temos o primeiro caso aqui de home office, né? Já no primeiro caso, 2005 você já ficava lá tocando toda. E eu acho que já começou a abrir aí a transformação digital, acho que da Consultor Impacto. Já era. Na época não tinha tanta agilidade, então eu ligava para cá, para Aracaju, né, e falava, me manda por e-mail os relatórios. Aí mandava os relatórios todos em PDF, TXT para eu poder tratar. Tratava eles no Excel, jogava no sistema de acompanhamento de custo e fazia uma reunião online, conseguia já, né, naquela época, para apresentar o relatório de custos. Então, naquele momento, você já entrava na parte de custos ali para ajudar. Já ajudava isso. Já fazia na parte de custos. Obra você nunca foi ou você sempre foi? Obra só na época de estágio. Só na época de E estágio. seu irmão, ele trabalha hoje, né, Fábio? Sim. Eu e meu irmão somos engenheiros. Minha irmã, ela é formada em Direito, ela foi para outra área, mas eu e meu irmão somos engenheiros e a gente trabalha juntos. Então, a gente tem uma divisão muito clara. A parte de... Porque impacta ela é incorporadora e construtora. A parte de incorporação eu toco. E a parte de construção? A parte de construção meu irmão toca. Mas a parte de construção é mais focada em algum segmento específico? Não, todos. O que eu lançar, ele constrói. Então, se ele entregar atrasado ou com algum problema, você... Não, na verdade, o problema é outro. O meu problema, que meu irmão me causa, é porque ele é muito eficiente. Entendi. Então, eu entrego um empreendimento, ele pega e constrói muito rápido. Com qualidade, rápido. E começou a me gerar um problema de... Eu lancei... Não temos problema de estoque, todos os nossos empreendimentos terminam bem vendido. Prazo previsto. Não, estou com um problema que meu irmão adianta. Entendi. Então, quando ele adianta, eu tenho que correr para lançar um novo empreendimento para começar a obra para ele. Então, eu terminei gerando ao longo do tempo problema para meu irmão, porque ele terminava a obra e não tinha o que fazer com a equipe. Ele ficava sentado na sua mesa. E aí, eu faço o que com esse pessoal? Vou mandar todo mundo ficar aqui do seu lado. Exato. Então, eu tive que reestruturar meu setor comercial e de incorporação para dar vazão à velocidade que meu irmão está construindo as obras. Então, eu digo que ele que me puxou. E hoje tem um setor comercial muito bem estruturado nos últimos anos, e o CV faz muito parte disso. Eu vou chegar nessa história de como a gente se conheceu no CV, mas antes, lembra desse tema, eu estava até no evento da BCIP, né, essa semana, e uma das coisas que a gente estava discutindo muito lá, os palestrantes, que é sobre a questão do estoque. Assim, o mercado realmente vendeu muito bem em 2020 e 2021. Né? Eu acho que todos os incentivos, principalmente o econômico, com os subsídios da própria Caixa, as políticas aí públicas, mas os estoques que a gente sentiu, principalmente em São Paulo, deu uma diminuída, né? Sim. Por quê? Porque, cara, vendeu mais um pouquinho do que esperava e tem a questão de você começa a pensar em planejar um empreendimento 2 ou 3 anos antes de começar a vender. Então tem que ter land bank, tem que ter terreno, tem que ter área. Então, assim, como é que vocês fazem esse estudo de previsibilidade? Vocês têm, como é justamente para o seu irmão não ficar lá com o time preparado? O que aconteceu foi que com a pandemia a gente ficou um pouco receoso de lançar muitos empreendimentos, porque não sabia o que ia acontecer. E realmente, teve um estudo de custo, tiveram diversos fatores e foi prudente essa cautela, né? Que agora você já começa a ver que, poxa, foi uma cautela sim necessária, mas... Foi necessária e importante, porque se eu tivesse lançado muitos empreendimentos em 2020, teria vendido todos, não teria problema de venda, mas eu teria problema de terminá-los com o aumento de custos que teve em 2021. Está impactando muito. Esse ano 2022 ainda continua muito alto, né? Continua. Impactou bastante no custo. Mas como eu sempre trabalho com muita cautela e... Mas vocês jogaram esse custo para o cliente de forma direta? Depende.
Para o que já estava vendido, você não tinha como... Mas tem um contrato em NCC? Sim, mas o INCC está dentro de uma parcela do preço. É. Ele não pega todo o preço. Sim. Então, o fato é que as obras deram margens muito menores É isso. do que era esperado, as obras que estão em execução. É claro que os novos empreendimentos, a gente já mudou o patamar de preço para poder se adequar à nova realidade. Só que não consegue necessariamente colocar todo. Então, a gente dá uma reduzida na nossa margem, mas contanto que fique... que mantenha um... Então, reduzindo na margem, confortável. porque, como você falou até um pouquinho antes, porque a importância da gestão disso tudo, né? A importância da tecnologia, das ferramentas, por quê? Porque tem casos de incorporadão que podem a margem ser até negativa se não tiver uma gestão bem controlada na execução da obra. Não faz sentido, né? A gente pegar e lançar um empreendimento que não dê resultado. Não faz sentido nenhum. Você fica trabalhando para diminuir a empresa e não Isso aí. para crescer. E a gente é muito cauteloso com isso. Todo empreendimento nosso ele é patrimônio de implementação, então 100% dos recursos do empreendimento ficam dentro dele. Então, tem o caso de a gente vender muito o empreendimento, tá com o recurso dele e o outro tá precisando um pouco mais de aporte de caixa, a gente não mexe no empreendimento, pega outro. Se precisa, Pega externo. eu pego externo ou da própria caixa da empresa para suportar ele, mas eu não faço transição entre empreendimentos. Então, isso dá muita segurança para quem comprar da Impacto, que ele vai receber o produto dele, que vai... Tanto é que nesses 30 anos, a credibilidade construída não teve risco nenhum em relação a qualquer entrega. Não, todos estão... Mas é uma coisa muito interessante, muito positiva do mercado imobiliário, né? Como um todo, né? A importância, você vê assim, você não vê problemas, né? Assim, nas incorporadoras a nível nacional mesmo, você vê como elas estão estruturadas, organizadas. Sim. A importância que teve em período pandêmico também de geração de emprego, de não ter parado, né? Alguns estados pararam. Aqui Sergipe parou. Aqui foi um dos poucos que pararam. Poucos, né? Os outros, com todos os cuidados, né, previstos, não pararam. E o quanto o mercado da construção civil ajudou a manutenção do emprego. Né? Ajudou muito. A gente via em todos os estados o emprego, a construção civil segurando um pouco a economia, segurando um pouco o processo. E aqui, o único estado que parou foi o único estado que teve demissão na época da pandemia da construção civil. Teve diminuição lá no Caged, é verdade. Mas, Marco, vamos voltar aqui. Então, lá, você conta essa história e tal, como você entrou na corporação. Cara, você vai me dizer que quando você chegou aqui, 12 anos, não, tem 12 anos que eu vim aqui. Esse cara aqui, pessoal, e eu digo, ele é matemático total, porque era uma das únicas incorporadoras. Quando o CV, a gente desenvolveu o CV lá no início, tem 10 anos o CV, um pouquinho antes de 10, um pouquinho depois de 10, 11 anos, mas a empresa efetivamente do consultor de vendas foi há 10 anos atrás, tá? 8 de março de 2002. Só que eu acho que Marcos a gente se conhece há mais de 10 anos. E aí é interessante que Marcos acho que vinha quase todos os anos aqui. Quase todos os anos. Porque é uma das únicas incorporadoras grandes de relevância no mercado sergipano que ainda não era nosso cliente. Né? Então, mas ele vinha, e todas as vezes que ele vinha, ele abria assim. Você lembra? Você abria as planilhas para mim, aí começava a fazer uns cálculos matemáticos. Eu me lembro que a gente falou muito sobre assistência técnica. Mas antes do CV, você veio até conhecer a agência, que tentar fechar o site, mas a gente terminou fechando. Né? Mas tem muito tempo, isso foi 2008 ainda. Isso é um processo de evolução, né, Fábio? A gente se conheceu há muito tempo. Tudo tem seu momento, você vê, estamos aqui hoje. A gente não fechou, mas foi uma admiração recíproca muito grande, assim, muito estruturado, muito... O site, na verdade, naquela época foi um pensamento tipo, Fábio tá fazendo o site de todo mundo aqui, eu preciso que meu site seja diferente. Aí fiz só, né? Não, o Fama, nossa equipe, né? Sim, a equipe, porque Fábio, como a minha relação sempre foi com você muito próxima, né? Então eu termino direcionando para a pessoa, né? Quando vim na Alfama, tá fazendo de todos aqui. Eu vou fazer o meu diferente. Só que aí eles conseguem fazer o de todo mundo, cada um diferente do outro. Eu não tinha alcance para isso na época. É impressionante como vocês têm um processo de gestão bem feito, Mas eu acho que é gestão, mas é muito um pouco nossa essência cultural, sabe o que é, Marcos? Assim, há 22 anos a gente fala isso, que é nós transformamos as ideias em realizações.com.
colocamos esse tal, agora que todo mundo fala o cliente no centro de tudo. Cara, a gente sempre fez isso, né? Sim. Fazer personalizado, mas com qualidade e com entrega. Né? Então acho que mais continue. Então é impressionante como vocês conseguem atender tantas pessoas diferentes, concorrentes, né, digamos, empresas do mesmo setor, e não se misturarem as coisas assim. Uma foi feita de um jeito, o outro site é completamente diferente, não usa a mesma linguagem, não parece necessariamente que foi feito pela mesma empresa. Mas nem é o CV, nem é o Fama, né? Que Isso. termina. Mas é porque o CV nasceu dentro da Alfama, né? É, Eu acho que tem- essa história faz tudo. História faz parte, né? Do... É porque o CV talvez não seria onde nós estamos hoje se não tivesse a Alfama como base. Por quê? Porque muitos anos, os 5 primeiros anos, foi de investimento contínuo. O CV foi uma startup dentro da Alfama. Então, imagine, se a gente olhar, agora você falou sobre a questão do patrimônio de afetação, né? No caso da incorporação, né? Que não se mistura. Sim. Nos nossos negócios de tecnologia e serviço, muitas vezes o não se misturar é importante, mas tem fases que o misturar também foi importante lá atrás. Porque se a gente olhasse Aproveitou a estrutura, né? Não, e se fosse ver todo investimento que a gente está vendo, você vê, opa, será que esse negócio é viável? Então não vamos parar, não, porque muitas vezes tem que ser resiliente. Sim. Então você vê nascendo dentro da Alfama para surgir uma necessidade no mercado, mas continua. E aí, algum fato interessante foi porque o CV surgiu em 2012. Eu já tinha um sistema de disponibilidade online desde 2008. É verdade, é verdade. Depois a gente Existia outra empresa, mas você desenvolveu para o outro que tinha uma empresa. Não, a né? gente desenvolveu. Você desenvolveu. A gente desenvolveu disponibilidade online desde 2008, é claro. Não tinha todas as funcionalidades que o CV Não, tem. ok, né? mas você vê, claro. Hoje, o mercado da incorporação ainda tem muitas incorporadoras que ainda controlam isso. Você está dizendo que em 2008 você já teve a visão de controlar isso online. Já era online, porque antes era uma planilha que ficava passando. Essa aqui é essa unidade, daqui a pouco você vendia 2 vezes a mesma unidade. Olha. Mas você vê, essa dor que você tem em 2018 era a dor que a J. Nunes e as outras incorporadoras sergipanas também tinham. Sim. Só que você desenvolveu nele casa com sua capacidade lá que você tinha, você gosta de tecnologia, e as outras nos procuravam para dizer, faça um software, que foi principalmente a J. Nunes no início lá, Sim. faça uma extranet, um portal para controlar a disponibilidade. Tanto no nosso primeiro o CV começou com o nome de disponibilidade. Perfeito. Então, quando eu tinha o sistema de disponibilidade, que tinha desenvolvido com uma outra agência, né? Na verdade, se em 2008 a gente tivesse fechado o site, teria sido com vocês que eu teria puxado essa disponibilidade em 2008. Então, se brincar, estariam 4 anos até antes o nascedouro, né? Mas é engraçado essas coisas, né? Que na vida ela vai dando voltas, vai puxando o caminho. E depois, em 2012, estava começando o CV, ele ainda era bem incipiente, né? Tava começando, Você me mostrou lá e falei, Fábio, isso aqui tem um potencial. Mas aí o sistema que eu já estava olhando já tinha mais funcionalidade do que o nosso. Já tinha anos de desenvolvimento, que é o sistema que a Norcom usava aqui na época, né? O CRM imobiliário que... Não, então você desenvolveu em casa, porque você estava falando que desenvolveu em casa, mas depois você pegou uma empresa, né? Local, isso, que já aqui, estava em outras construtoras e você já... E a gente entrou... Mas o caminho continuou e terminou que a gente... Vocês estão dentro do... Evoluíram muito, assim. Em 10 anos o CV ele deu um salto, assim. De um fato eu me lembro, assim, você vinha... Eu acho que isso que é a resiliência comercial, a disciplina comercial, né? Eu me lembro que eu tinha na minha agenda, assim, Marcos, todo ano eu tinha que falar com você. Porque eu disse, ele vai vir para o CV. Você lembra que todo ano a gente falava? Ou eu ia tomar um café com você, ou você vinha aqui no escritório. E aí você conhecia o CV, a gente mostrava a evolução, mas não está no momento agora. Tem a plataforma e resolve os problemas. E é verdade. Eu acho que em nenhum momento a gente foi em posição, em nenhum momento a gente foi... Não, foi muito natural. Foi natural essa construção. E como eu tenho o braço tecnológico lá, a gente é muito forte, o Gabriel, que é um dos sócios do CV, né, ele é muito disponível. Então, quando ele foi começar a fechar isso em 2019, né, para poder entrar o CV, eu falei, olha, eu já tenho isso aqui que eu... 2019, ou seja, ele fechou tem 3 anos. 3 anos. 3 anos aí. Então foram 7 anos conversando. Quando a gente foi fechar em 2019, eu sentei com o Gabriel e disse, olha,
tem isso aqui que eu precisaria de uma API para eu resolver dentro do sistema de gestão de tarefas que a gente já usa, porque eu já estou com os processos montados lá, já estão redondos. Ele em 2 semanas já deixou as APIs prontas, funcionando, mandou a documentação, então eu já deixei todos os meus processos que eu já usava, já integrados com o CV, e eu consegui implementar o CV primeiro apenas no setor comercial, sem perder todos os processos que eu já tinha. Fez aquela planejada para ter toda a jornada. Depois, implementei o atendimento, continua integrado com os sistemas que eu tinha já, de chatbot, de... É isso que eu ia perguntar. Depois pode listar, já que o nosso objetivo, Marcos, é na prática mesmo, se você não se incomodar, assim. Não, Cara, desde o topo do funil ali, desde o marketing, vendas, assinatura eletrônica, pós-venda e tal, quais são as ferramentas? Eu digo porque eu posso entrar nessa eu profundidade. tenho e tudo. Porque conhece esse cara Tudo. conhece, ele abre lá o código, vá. Tudo integrado com o CV. Eu tenho o RIKE, que é o sistema de gestão de tarefas. Mas antes, vendo um funil assim, Não, você tem a- ferramentas de marketing, site, e depois tá. você vem. A gente tem o RD Station para Tá, a Bootmaker, tá, comunicação. que é comunicação. Então, quando chega o contato, o meu corretor ou a equipe de atendimento interno da consultora usa o Bootmaker para poder Tá, colocar o DocSign para assinar o contrato digital, tá. o Singe, O RP. que é o RP, que foi um dos principais motivos A nossa integração. do nosso casamento, digamos assim, foi o... Foram 7 anos tentando lutar, mas aí o objetivo da gente fazer essa aliança estratégica, não só com o Cienge, mas com qualquer RP, é ter essa possibilidade de integrar, né? Isso, então eles integraram o sistema inteiro com o Singe. A integração tá fantástica. É. Tá... Então esse foi o principal diferencial que Divisor de águas, eu diria. foi o divisor de águas. Cara, agora você vai ter que vir, não é possível. O divisor de água. A integração do CV com o Singe foi muito... Foi o divisor de águas, porque Legal. foi o que fez mudar todo o cenário. Por exemplo, preciso ir que tá uma coisa só. A gente fecha o contrato no CV, já tá no Singe. Eu destrapo no CV, já destrapo no Singe. Se eu cancelar alguma coisa no CV, já cancelo no Singe, já... A integração tá muito natural, né? E só no começo, tá? Temos muita coisa para fazer, mas ok. Então, esse foi o divisor de água. Então, eu falei aqui já uns 4 ou 5 E aí sistemas. ferramentas de produtividade de projetos. Você falou qual É o o RIKE. Mas que eu uso como gestão de todas as tarefas que eu Internas. tenho interno na Back computadora. office. E ele está todo integrado com o CV também. Então, toda a minha comunicação interna é por ele. Não uso WhatsApp, não uso e-mail, é interno entre equipes e partes. Então, o cliente abriu um chamado no CV. Esse chamado abriu uma tarefa no Wike, eu me comunico lá, e o que eu me comunico no Wike já volta para o CV, ele já registra no CV toda essa comunicação que eu tive. Isso é fantástico, porque a jornada do cliente está 100% no CV, Espinha dorsal aí na estrutural. a estrutural. Se eu precisar em algum momento trocar o Wike para o Trello ou para o Asana ou para qualquer outro, o processo está montado porque a base está no CV. E a gente usa essas ferramentas que são ágeis, que facilitam a comunicação entre, por exemplo, meu setor de engenharia não vai usar o CV no dia a dia, não é a finalidade do sistema, mas as tarefas deles estão dentro do RIKE. Então, o relacionamento com o cliente precisa se comunicar com a engenharia, conversa lá pelo ambiente que é único entre todos os setores, mas o que importa, toda aquela comunicação, todo o resultado daquilo está salvo no CV. Se daqui a 10 anos aquele cliente perguntar alguma coisa, tudo que ele falou com impacto Registrado, está monitorado, registrado, monitorado, toda a jornada dele, eu vejo no CV, eu sei quando ele entrou como lead, qual foi o canal que ele entrou, se ele já comprou quantos apartamentos com impacto, ele já comprou 1, 2 ou 3 apartamentos, e tem muito caso de cliente recorrente, porque quando você faz o empreendimento, o cliente fica satisfeito, ele compra de novo. Então, está lá também no CV. Inclusive, a base antiga, porque eles importaram toda a base que eu já tinha. Sim, porque ele já na integração já vem. E a base que você tinha também no outro CRM. Você importaram a minha base inteira. Então, esse pessoal aqui ele é muito disponível em
resolver a questão. Então, foi uma transição muito tranquila. A ciência técnica tá no CV. Foi o Carlos em 2008. Foi Não, mesmo. em 2012, desculpa. Foi o Carlos. Foi o Carlos. É. Foi o Carlos. Eu me lembro você abrindo a tela, dizendo, eu quero isso na assistência técnica. Cara, você vai ter. Mas sabe o que é interessante? Tudo isso que você falou, Marcos, o que a gente olhar tendências, olhar para o futuro. Porque assim, você veja nasceu o web. Então, há 10 anos atrás. Muita gente, poxa, por que é web? Cara, não tem nem o que discutir porque tinha que ser web. Segunda coisa estratégica nossa. Mas 10 anos atrás não era tão óbvio, né? Não era tão óbvio. Hoje ainda tem algumas pessoas que discutem sobre isso. De cara, não adianta nem. Que eu sempre digo, né, em todas as palestras, em todos os lugares que nós estamos, Marcos, assim, hoje não é uma questão de necessidade de ser web, ser tecnológico, ser digital. É uma questão de não mortalidade, né? Então, assim, a gente era web. Depois a gente sempre focou a plataforma ser um ecossistema. É uma plataformização, ser aberta, com API. E olhando assim, da porta para fora da incorporadora seria o CV como CRM, e da porta para dentro um RP. Que aí foi outro ponto basilar, eu acho que de evolução nossa, que é a integração com o RP. E você falou que todas essas ferramentas aí, RD, a automação da integração, né? A questão do bootmaker, que é comunicação, a questão do RIKE. Então, isso tudo você tem. Sua parte financeira, administrativa e controle lá no Cienge e sua parte aqui, né, de gestão de relacionamento com o cliente dentro do serviço. De forma prática, como o seu dia a dia, né? Se você não tivesse nada disso, como seria? Você cresceria e teria a margem de vida que você tem hoje? Seria impossível. Seria impossível. Essa questão de trabalhar como ecossistema, todo integrado, manualmente, não teria como. Só se botasse cabeças. E olha lá, mesmo assim, porque não tem como, né? Mas a gente, humanos, é muito sensível a erros. A disciplina, o robô ele não erra. O robô não tem questão de disciplina. Se ele está marcado para fazer aquele horário, ele vai fazer. Não tem. Então, toda vez que você tem controle paralelo, você gera uma chance de errar. E você errar um apartamento que não fazer do jeito que o cliente pediu, você vender um apartamento para 2 pessoas, você não pode ter esse tipo de erro. E o principal ponto é você deve gera confiabilidade nisso. Legal. Não tem falhas menores no processo, mas o principal dele, o core dele, nunca teve nada parecido assim de dar errado. Nunca foi um dado financeiro errado pro Cienge, sempre vai preciso. O contrato sai com precisão, eu posso confiar que aquilo que está saindo dele tá correto, em nenhum momento ele deu falha de informação, né, de dado. Isso. O processo estável, legal, credibilidade. Então, cara, esse é o principal ponto para mim de responsabilidade do CV. Marcos, veja, aqui, já tá aqui meu time. Deixa eu passar a meia inteira falando aí, viu, pessoal? E aí, nessa muca, 10 minutos aqui, não, já vou, tá tão bom o bate-papo. Mas, Marcão, cara, a gente vai ter que ir lá já pro finalmente aí. Mas eu acho que o papo gostoso, se deixar a gente fluir aqui, a gente vai a fundo. Mas eu queria te fazer só algumas últimas perguntas, assim, sobre um pouquinho da Casa Verde e Amarela, e já puxando para umas considerações finais aí. Qual é a sua visão de futuro aí do mercado imobiliário? O que é que você acredita aí em termos tecnológicos? E o que é que você espera aí de expectativa mesmo, assim, de positividade? Fala um pouco aí. Fala um pouco as Verde e Amarela e já vá para esse final aí. Tecnológico, nós somos muito fortes nisso, não só na parte digital da venda, do processo de atendimento ao cliente, de ter ferramentas dentro do nosso ecossistema, também na construção. O nosso, que é isso que eu estava falando, que gerou um problema, que meu irmão gerou um problema, né, que a instalação elétrica do apartamento, e tu leva já pronta para o apartamento. Então você não fica com aquele eletricista montando. Sim. Instalação hidráulica, a mesma coisa. Já chega pronta dentro do apartamento. Ela é montada em uma fábrica, já chega pronta também. Isso evita erro, dá muita agilidade. E mantém constante. Pra você ter uma ideia, a gente faz uma parede hoje de concreto com forma de alumínio e deixa 3 milímetros de folga para colocar a janela.
Imagina o quanto de desperdício que isso Evita. 3 milímetros. Olha o grau de precisão É impressionante. que a gente já chegou. Imaginar um pedreiro na mão, deixar Faria um nunca. vão com 3 milímetros e não teve nenhuma janela que não entrou Impressionante. em 300 apartamentos. O nosso grau de precisão e a confiabilidade é tão grande que a gente reduziu muito o desperdício. Então isso dá uma capacidade de a gente ser competitivo no preço sem tirar mais da incorporadora. Eu tenho um caso muito clássico, que eu tenho 2 empreendimentos parecidos, que antes de nossas melhorias de processo de gestão e ocupação de obra, e outra obra feita pelos métodos tradicionais, alvenaria, a pedreiro colocando argamassa na parede, e eu medi a quantidade de entulho gerada em uma e na outra. Peguei como todo entulho, ele vai para o destino oficial, então eu tenho a quantidade exata de insumo gerado no quantitativo disso. Perfeito. 7 vezes menos. 7 vezes menos. 7 vezes menos entulho. A gente gera hoje, para a mesma quantidade de metro quadrado construído, 7 vezes menos entulho. Você vê tudo que você falou desde o início até o ciclo de hoje. O ESG, né? Você se preocupa com a social, você se preocupa com a governança e você se preocupa com o ambiente. Hoje a gente gera 7 vezes menos entulho do que há 4 anos atrás. Eu não estou falando isso de 20 anos, não. Estou falando de agora. Perfeito. De agora. Então, o que é que você imagina daqui para frente? Em termos de entulho, não 7 meses. Entulho, em termos de forma geral. De forma geral. Eu ainda estou insatisfeito. Eu quero diminuir 7 vezes mais em relação ao que eu já gero hoje. Resumindo, você quer ser mais ambiental do que nunca, você quer ser mais governança e produtivo do que nunca e se preocupar cada vez mais com o social. Seria isso. O meu cliente, a minha equipe, a equipe da Impact tem que estar trabalhando satisfeita, a pessoa feliz. Está feliz. Você sai todo dia para trabalhar. Você passa mais tempo na empresa do que com sua família. Porque você passa você sai 7 horas da manhã, chega em casa 6, 7. Vai se arrumar, vai dormir, outro dia você vai de novo. Então, na prática, em horas úteis do dia, quem trabalha com a gente tem que estar feliz, tem que estar satisfeito no trabalho. O cliente vai morar no nosso apartamento, tem que estar satisfeito. Então, senão não faz sentido. Eu faz concordo sentido plenamente. Para a vida. Né? Aqui nós trazemos como cultura uma coisa chamada CV-maníacos, né? Assim, louco pelo que fazem, apaixonados pelo que fazem. Eu acho que é propósito, né? Questão de propósito, questão de transformação. Pô, Marcos, que histórias magníficas. Pode trazer o que tem aqui para ele. Marcão, cara, então assim, brigadão por ter vindo aqui participar junto conosco. Brigadão por estar no nosso CV na Prática. E se você quiser deixar uma mensagem aí, de um recado aí, ou alguma consideração, e aproveitando... Já ganhei até aqui uma lembrancinha do construtor de vendas. Eu sei que não deu tempo, senão a gente passa o dia. Eu sei que você é velejador, eu sei que você é um atleta. Então aqui, um pouquinho nossa roupagem aí do CV, porque nós construímos relações, nós construímos amizade, nós construímos transformação no mercado imobiliário, né? Então... um kitzinho aí, CV. Depois de 12 anos, eu acho que merece, né? Realmente. E tem uma coisa aqui, escrita aqui. Nossa missão eu não sei se ser o melhor e o maior CRM no mercado imobiliário. Eu não sei se vocês são o maior. Essa é a parte que eu não estou acompanhando todo, mas o melhor, certamente. Então, o maior eu não sei como é que tá mas que é o melhor. O propósito sempre de ser maior é para você sempre estar em evolução e crescimento. Mas nunca deixaremos de focar no melhor. E melhor em todos os aspectos. Porque não tem uma semana que eu não recebo uma notificaçãozinha. Evoluiu isso. É impressionante como vocês estão correndo atrás de evolução, de melhoria no sistema sempre. Todo dia pergunta para mim, para Toninho, para Gabriel, os fundadores, né? E aí, o software já parou? Agora é só vender, né? Nunca. Não, é impressionante. Nunca evolui. Tô de parabéns com isso. Bom, Marcos, então brigadão mesmo, né? Manda um abraço para toda a Consultora Impacto, para todo mundo. Obrigado pela confiança e fique-se à vontade quando você quiser aqui voltar aqui pro nosso bate-papo aqui no Construtor de Vendas. Tamo junto mesmo. Estamos aqui chegando no final do CV na Prática podcast. Hoje tivemos nosso amigo Marcos daqui da Consultora Impacto. Foi um bate-papo muito show.
E fique conectado, fique ligado, que o nosso objetivo é transformar o mercado imobiliário, trazendo inovação, sempre olhando pré-venda, o venda, o atendimento, o pós-venda, e trazendo tendências do mercado imobiliário, mas sempre trazendo soluções práticas, contando as histórias do dia a dia. Né? Então não deixe de nos acompanhar aqui no @construtor de vendas, no nosso site cvcrm.com.br, e sempre fique ligado, tá? E surgiram pessoas para participar, surgiram pessoas para estar junto conosco, trazendo um pouquinho da experiência de CV na prática. É uma coisa que nós somos apaixonados e loucos por transformar esse mercado imobiliário. Marcão, tamo junto aí, até a próxima, tá? Continue construindo aí, que sejam 30, 60, 90, 120 anos de história aí na Consultora Impacto. Show! Valeu!